Seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre os meios de cultura para plantas que estão crescendo em condições in vitro. Agora nós vamos lá para dentro para a gente compreender um pouquinho mais sobre esses meios nutritivos sobre os quais as plantas in vitro vão ter que extrair tudo que elas precisam para crescer. Vamos lá para dentro para a gente compreender isso. Dando continuidade aos nossos estudos sobre os meios nutritivos, que na verdade é o meio de cultura que é utilizado para o cultivo de plantas em condições in vitro, nós já estudamos um pouco sobre isso anteriormente. E nós já estudamos que o meio de cultura, o conceito, é o substrato, seja ele sólido ou líquido, que vai oferecer para a planta tudo aquilo que ela precisa para crescer, para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento em condições in vitro. E nós vimos que ela tem uma parte inorgânica, tem uma parte orgânica e tem um agente gelificante, se for um meio sólido, nós vamos estudar isso mais à frente, e começamos a introduzir, começamos a explorar a composição desse meio de cultura. E o primeiro composto que nós estudamos na aula anterior foi a questão da água. A água é a matriz onde a gente vai colocar tudo que a planta precisa. Ou seja, é na água que nós vamos colocar a parte inorgânica, a parte orgânica e o agente gelificante, se tiver. E numa ilustração seria mais ou menos assim. Nós temos uma plântula crescendo em condições in vitro e o meio nutritivo ou meio de cultura vai oferecer para ela tudo aquilo que ela precisa. E aqui estão simplesmente algumas ilustrações para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E nessa videoaula de hoje nós vamos focar nossa atenção na parte inorgânica. Qual que é a composição da parte inorgânica do meio de cultura? Esse é o nosso universo que nós vamos explorar aqui e agora. E o meio de cultura ele é composto de nutrientes minerais. A pergunta é, o que são os nutrientes minerais? O nutriente mineral ele é um elemento químico, ele está na tabela periódica. No entanto, nem todo elemento químico que está na tabela periódica é considerado um nutriente mineral. Então deixa eu repetir. Todo nutriente mineral é um elemento químico, mas nem todo elemento químico é um nutriente mineral. E por que disso? Por causa da questão da essencialidade. Por causa dos critérios de essencialidade. Todos os nutrientes minerais são essenciais para a planta. No entanto, nem todo elemento químico é essencial para a planta. Quando o elemento químico é essencial para a planta, nós damos o nome dele de nutriente mineral. Existem alguns critérios para essencialidade. O primeiro critério para essencialidade é que sem este nutriente, sem este elemento químico, a planta não completa o seu ciclo de vida. Ou ela vai ter problemas em germinar, ou ela vai ter problemas na hora de crescer, ou vai ter problemas na hora de reproduzir, ou vai ter problema na hora de formar a nova geração. O fato é que ela não vai completar o seu ciclo de vida. Esse é o primeiro critério de essencialidade. Então, os nutrientes minerais precisam atender a esse critério. E o segundo critério de essencialidade é que ele participa de algum processo ou de alguma molécula que é essencial, que é crucial, que é vital para as plantas. E ele não pode ser substituído por nenhum outro. Ou seja, para que um elemento químico seja considerado nutriente mineral, ele tem que atender a esses dois critérios de essencialidade. Nem todos os elementos químicos da tabela periódica atendem a esse critério. Portanto, nem todos são considerados nutrientes minerais. E esses nutrientes, eles podem ser classificados basicamente de duas formas. A primeira forma é em relação à sua função, é a classificação funcional dos nutrientes minerais, ou seja, que papel que ele desempenha dentro das plantas. Por outro lado, existe uma segunda classificação, é a classificação quantitativa, que está relacionado com a quantidade do nutriente dentro da planta. Nesses dois critérios de classificação, o método mais utilizado, e é o que nós vamos utilizar, é o método quantitativo. É a quantidade de nutriente que é utilizado pelas plantas. Não vamos utilizar a classificação funcional. E quando nós consideramos o efeito quantitativo, nós podemos classificar os nutrientes em dois grandes grupos, os chamados de macronutrientes minerais e os micronutrientes minerais. O que são macronutrientes minerais? Por definição, é apenas um guia, um norte, um balizador, que aquele nutriente mineral vai estar presente na planta numa concentração maior do que 1000 mg por litro. Enquanto que os micronutrientes vai estar presente nas plantas numa concentração menor do que 100 mg por litro. Isso não é uma classificação precisa, porque pela própria classificação a gente vê que tem um buraco. O que está acontecendo entre 100
e 1000. É o quê? É macronutriente ou é micronutriente? Então, para a gente não se prender a um determinado critério que vai nos engessar, nós vamos entender que os macronutrientes são aqueles que a planta precisa em grande quantidade. E os micronutrientes são aqueles que a planta precisa em pequena quantidade. Simples assim. Aqui nós temos uma tabela periódica mostrando os macronutrientes que a planta precisa. E quais são os macronutrientes que a planta precisa? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E aqui está mostrando na tabela a sua localização. Esses são os macronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que a planta precisa em grande quantidade. Quem trabalha na parte de agricultura está muito acostumado a ver que muitos adubos são na base de NPK. É exatamente dessa forma que é dito. NPK. E talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar de processo de calagem e gessagem do solo. Calagem e gessagem trabalha com os outros macronutrientes, cálcio, magnésio e enxofre. Então são nutrientes que a planta precisa em grande quantidade. Eles atendem aos critérios de essencialidade. E os micronutrientes? Quais são os micronutrientes que a planta precisa? Cálcio, manganês, cobre, zinco, boro, molibdênio, níquel e ferro. E aqui eles estão marcados na tabela periódica da mesma forma que os macronutrientes estavam marcados. E esses micronutrientes, eles atendem aos critérios de essencialidade, só que a planta precisa dele em quantidade menor. A pergunta que eu faço é, qual deles que é mais importante? Os macronutrientes ou os micronutrientes? Não tem algum que seja mais importante do que o outro. Essa classificação não é baseada na importância do nutriente, mas na quantidade que a planta precisa. Portanto, tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes são essenciais para as plantas. Ou seja, sem eles a planta não completa seu ciclo de vida e eles não podem ser substituídos por nenhum outro e eles participam de algum processo que é vital para as plantas. Então, se faltar um macronutriente, a planta não completa seu ciclo de vida e ela vai ser prejudicada. Se faltar um micronutriente, a planta não vai completar o seu ciclo de vida e a planta vai ser prejudicada. Então os dois, tanto os macro e os micronutrientes, são importantes para a planta do mesmo jeito. Macronutriente não é mais importante para a planta, micronutriente não é menos importante para a planta. Os dois são importantes de forma idêntica. A questão é apenas quantitativa. E quando nós vamos trabalhar em cultura e tecidos, nós temos que fornecer todos os macronutrientes e todos os micronutrientes que a planta precisa. Então nós vamos ter soluções, formas de preparo, que vão oferecer todos os macronutrientes que a planta precisa, da mesma forma que nós vamos ter soluções que vão fornecer todos os micronutrientes que a planta precisa. Mas aqui eu vou chamar apenas um detalhe essencial para quem trabalha com cultura de tecidos. O ferro, ele é oferecido de forma independente. Você tem uma solução específica que você tem que preparar a solução para que você coloque ferro no seu meio de cultura. Por quê? Porque ferro ele tem um problema que ele faz ligações químicas muito rapidamente. E ao fazer ligações químicas com compostos que se ligam a ele, ele pode precipitar e sair de solução. Então o ferro ele sofre um processo de quelação, que é uma reação com EDTA. E esse EDTA ele faz um quelamento do ferro, ou seja, ele protege, é um composto orgânico que protege o ferro, impede que ele reaja com outros íons. E dessa forma, ele não precipite e saia de solução. Porque nós temos que ter todos os macronutrientes e micronutrientes em solução. Eles têm que estar disponíveis para a planta e eles não podem estar precipitados. Então o ferro é preparado de forma independente, sem misturar com nenhum outro. Nós vamos ter soluções para nitrogênio, soluções para fósforo, soluções para potássio e assim sucessivamente. E na cultura de tecidos, embora a gente faça a separação dos macronutrientes, muitas das vezes os micronutrientes nós colocamos todos juntos. Vocês vão ver isso quando nós tivermos uma aula específica sobre como preparar um meio de cultura. Aqui agora vocês sabem que neste meio de cultura que nós estamos mostrando aqui, ele tem que ter todos os macronutrientes e todos os micronutrientes que a planta precisa, sem exceção alguma. E qual que é a composição dos meios nutritivos? Nós temos várias composições do meio nutritivo, ou meio de cultura. Aqui nós temos representado, por exemplo, o meio de White, o meio de Muration de Skog, o meio de Gamborg, o meio B5, o meio de Shu, N6, o meio de Nietzsche. Tem vários e vocês podem observar, dê um pause no vídeo ou pegue o slide e dê uma olhada e vocês vão ver que a composição deles são completamente diferentes. E aqui nós temos os macronutrientes e aqui nós temos os micronutrientes. E cada um com o tipo de sal que é oferecido. Essa parte aqui de baixo é orgânica e nós vamos ter uma aula específica sobre eles. Nós não vamos entrar em detalhes ainda aqui agora.
Nós estamos focando nos macronutrientes e nos micronutrientes. Apenas isso aqui. E vocês podem ver que as composições são completamente distintas entre os diferentes meios de cultura. Aqui está uma outra representação mostrando vários outros meios de cultura e mostrando quais são as composições em termos de reagentes. Então, quando a gente falou dos reagentes lá que são necessários no laboratório de cultura de tecidos, nós temos que comprar cada um daqueles reagentes. Para quê? Para fazermos as soluções que nós precisamos. Eu posso inventar um meio de cultura? Pode, não tem problema nenhum. Mas normalmente não se faz isso. Não se reinventa a roda. Você pode modificar a composição baseado em determinado meio já pré-existente. Ou você pode partir da estaca zero. Não tem o menor problema. Normalmente se parte de um ponto de referência, que são os meios de culturas mais utilizados. Então você tem que comprar na sua lista de reagentes todos os macronutrientes e micronutrientes que você vai precisar para aquele meio específico que você está produzindo. E você tem que comprar um PA para análise. Não pode ser um da Casa da Lavoura, Casa do Fazendeiro, um adubo NPK da vida. Não. Ele tem que ser o mais puro possível, porque em cultura de tecido, um dos princípios básicos é que nós estamos trabalhando em condições controladas. E nós estamos controlando agora a sua composição nutricional, em termos de nutrientes minerais. E o meio mais comum utilizado na cultura de tecidos é, sem sombra de dúvida nenhuma, o meio MS. É o meio de Murashige Skug, de 1962. Esse meio tem 60 anos que nós estamos utilizando esse meio de cultura. Ele é um marco na cultura de tecidos, porque foi justamente os estudos que levaram à publicação do trabalho de Murashige Skug em 1962 que mostrou, que provou a importância dos macronutrientes e dos micronutrientes para o crescimento das plantas em condições in vitro. E aqui está novamente mostrando a sua composição. Esse aqui do lado esquerdo é o Murashige e esse do lado direito é o Skug. E aqui está o trabalho desde 1962, A Revised Medium for Rapid Growth and Bioanalysis with Tobacco Tissue Culture. Esse é o meio de cultura utilizado na grande maior parte dos estudos com cultura de tecidos. Não é o único, pode ser modificado, mas é o mais utilizado, o mais referenciado. Por quê? Porque é um meio de cultura mais completo que se conhece. Mas pode-se utilizar outros, sem sombra de dúvida nenhuma que pode, e às vezes você deve, que às vezes um outro meio funciona melhor para a cultura que você está trabalhando. E quais são as funções dos nutrientes minerais? Para estudar as funções dos nutrientes minerais, eu liberei para vocês as aulas, tanto os slides quanto as aulas gravadas de fisiologia vegetal relacionado com a nutrição mineral. E dentre os slides liberados para vocês, tem uma aula específica falando de cada um dos nutrientes minerais e das suas funções. O que o nitrogênio faz? O que o fósforo faz? O que o potássio faz? O que o cálcio faz? O que o magnésio faz? O que o enxofre faz? O que o cloro faz? O que o ferro faz? Sucessivamente. E além disso, nós colocamos literatura complementar para que vocês leiam aquele material que está lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não vou explicar para vocês quais são as funções dos nutrientes minerais aqui e agora. Por que eu não vou fazer isso? Porque se eu começar a fazer isso, vocês vão entrar numa contagem regressiva. Ah, são 6 macronutrientes. Está no segundo, está no terceiro, está no quarto. É pouco, eu perdi vocês completamente. Vocês estão completamente desconectados da nossa aula. Por quê? Porque vocês podem estudar por conta própria. É simples, o material está liberado para vocês. Vocês têm que ser proativos, principalmente nós estamos fazendo a Flipped Classroom, sala de aula invertida, e portanto vocês têm perfeitas condições de ler. Vocês não precisam que eu leia e explique aquilo que é básico para vocês. Porque se eu fizer isso, eu vou matar vocês de tédio. Literalmente. E eu não quero fazer isso. Então, no seu tempo, na hora que você achar que você deve, busque as aulas que eu liberei para vocês. Busque os slides que eu liberei para vocês. Busque o material complementar que está indicado para vocês. E façam o seu estudo de cada um deles. É importante que você saiba a função do nutriente mineral. É essencial que você saiba. Porque você vai compreender que se ele faltar, o que pode acontecer com aquelas plantas. E vocês vão ver a importância e perceber a importância de cada um deles. Nutrientes minerais são essenciais para o crescimento das plantas em condições in vitro. Não pode faltar nenhum macronutriente, não pode faltar nenhum micronutriente. Eles são cruciais. E agora você já sabe quais são. Mais para frente, vocês vão aprender a como adicioná-los ao meio de cultura, como preparar de forma prática e objetiva, concreta, o meio de cultura, utilizando, incluindo, adicionando os macronutrientes e os micronutrientes que você precisa.
Basicamente, era isso que nós tínhamos que passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!